Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Charlene e fiquem comigo até o finalzinho dessa aula, combinado? Então, a aula de hoje irá versar sobre os aspectos do desenvolvimento global, nação e globalização. Termos que tenho certeza que vocês já ouviram, né, em alguma disciplina das ciências humanas, que vocês já viram nas questões do Enem, que aparece de forma recorrente. E hoje eu vou demonstrar como esse tema, ele também é um tema da sociologia, tá? Então, para começo de conversa, nós vamos começar com a definição do que é globalização. Um termo que vocês já ouviram, mas vamos aqui destacar alguns aspectos, certo? Primeiro, globalização, ele é o processo de aproximação das diversas nações, das diversas sociedades. E essa aproximação, né, essa conexão, ela se dá no âmbito econômico, no âmbito político, cultural, no âmbito social. Então, é disso que trata a globalização. Mas eu gostaria de destacar aqui um dos âmbitos que é mais importante quando a gente fala da globalização, que é a esfera econômica, tá? Que é o âmbito econômico, sobre a integração dos mercados. Eu acho que isso também é o caráter definidor do que a gente chama de globalização, certo? E eu gostaria de destacar de que, apesar de muitas vezes a gente associar esse fenômeno como um fenômeno atual, contemporâneo, uma coisa, né, da nossa sociedade, é importante a gente destacar esse fenômeno, né, da globalização enquanto também um fenômeno histórico. Vários autores destacam outros momentos da história em que a gente viu essa aproximação, né, que a gente presenciou essa aproximação entre os povos. E um dos momentos históricos destacados pelos pensadores é a questão do mercantilismo e das grandes navegações marítimas. O que vai acontecer naquele momento, né? A Europa, ela vai entrar em contato com a África, com a Ásia Menor, com a América, e vai acontecer uma série de mudanças sociais a partir dessa expansão marítima. Então é importante a gente destacar esse fenômeno também. Esse fenômeno também ele reaparece com a Revolução Industrial, com a ascensão dos automóveis, com a celeridade dos automóveis, que aproximou, né, principalmente economicamente, os povos. E aí também nesse momento, as ideias de nação e globalização, elas aparecem já como dicotômicas, né, como um aspecto que se polariza, certo? Como se opusesse, certo? Nação e globalização, elas estão em oposição. E aí eu gostaria de destacar também um outro aspecto quando a gente fala dessa história, que eu acho que é o que mais a gente deve prestar atenção, que diz respeito a esse termo ter ganhado uma característica diferenciada a partir dessa acentuação que vai acontecer nas últimas décadas do século XX, certo? Eu acho que esse é o momento que a gente deve se ater mais quando a gente fala de globalização. Essas últimas décadas do século XX é o momento que a gente chama da revolução técnico-científica, né, da terceira revolução industrial. E aí algumas coisas vão acontecer nesse momento que são cruciais para entendermos a globalização. Do que eu estou me referindo? Estou me referindo às novas tecnologias que vão aparecer, né, novas tecnologias de informação, como a rede mundial de computadores, e todas essas tecnologias vão fazer com que as relações sociais elas se intensifiquem e elas também vão possibilitar a internacionalização das economias, certo? Então, a gente vai ver um fenômeno em que os acontecimentos locais vão interferir nas questões internacionais e as questões internacionais vão interferir nas questões locais. É disso que trata a globalização. E todo esse processo que eu estou aqui destacando enquanto fenômeno histórico contemporâneo, eu quero que vocês se apercebam que ele vai se iniciar no pós-Guerra Fria, certo? Nesse pós-Guerra Fria vai haver um processo de aceleração dessa globalização, principalmente no que a gente fala sobre globalização econômica, tá? Com esse avanço da tecnologia, das tecnologias da informação, da internet, dos computadores, e tudo isso vai ganhar também
um viés de que essas informações elas estão a serviço do lucro, a serviço da expansão do capitalismo. Então, por isso que eu gostaria de destacar esse viés econômico quando falamos sobre globalização. Então, nesse momento, preste atenção, o capital ele vai perder, digamos assim, a sua característica nacional. Ele vai se transformar no que a gente chama de capital global. O que é esse capital global? Nesse momento vão surgir o que a gente chama de empresas transnacionais. O que são essas empresas transnacionais? Então, são aquelas empresas que têm sede lá no seu país de origem, mas as peças, por exemplo, foram fabricadas na China, a montagem lá do produto vai acontecer em um país em desenvolvimento, entre aspas, né, como, sei lá, México ou Brasil, e aí vai ser vendido também em outro local. Então, vocês percebam que o processo de produção vai se tornar algo que é internacional, certo? Então, cada uma das coisas, né, elas acontecem porque ela tem um sentido, né? Por que se compra a peça lá na China? Porque a peça na China ela é mais barata. Por que vai se montar o produto no Brasil? Porque o Brasil tem uma mão de obra mais barata. Então, por que vai vender em outro lugar? Porque eles vão pagar mais caro por aquele produto. Então, é nesse sentido que o capital ele vai se internacionalizar e o processo de produção também vai se internacionalizar. É por isso que a gente chama de empresas transnacionais. Elas não pertencem a uma nação. Elas têm a sede numa nação, né? Os lucros vão para lá. Mas ela tem esse caráter, esse viés que eu estou destacando e que sempre cai alguma questão dessa no Enem. Não sei se vocês já perceberam, mas prestem atenção. Sempre cai uma questãozinha dessa, tá? E aí, gente, vocês agora que já entenderam o que seria essa globalização pelo viés econômico, eu gostaria de trazer duas teorias importantes quando a gente fala sobre globalização, tá? Sempre quando a gente fala de globalização, a ideia primordial, a primeira, a inicial, né, é uma trazida por Marshall McLuhan, tá? Me enrolei um pouquinho no nome, né? Marshall McLuhan, que é a ideia de aldeia global, tá? Quando a globalização ela surge em uma perspectiva positiva, uma perspectiva de que essas informações elas iriam transformar o mundo, né? De que todos os seres humanos eles teriam as mesmas informações ao mesmo tempo, né? Que o processo e o progresso tecnológico iria chegar em todos os lugares, né, que iria reduzir o planeta de certa forma, porque todos nós teríamos a possibilidade de nos intercomunicarmos ao mesmo tempo, diretamente, como se fosse uma aldeia. Numa aldeia todo mundo não se fala diretamente, né? A gente fala com qualquer pessoa, né? Vamos supor uma aldeia indígena e tal. Então, se imaginava que através dessa conectividade, dessa relação, a gente teria informação ao mesmo tempo. Então, é uma ideia positiva sobre a globalização, tá? Então, Marshall McLuhan, ele pensava, ou ele tinha como exemplo principal dessa ideia de aldeia global, por exemplo, a televisão. Para ele, a televisão era um exemplo bem acabado do que seria essa aldeia global, tá? Então, por que bem acabado? Porque era possível transmitir informações, né, mensagens, imagens ao mesmo tempo, e isso poderia para ele transformar a sociedade em uma sociedade mais tolerante, né, com as diferenças culturais entre os povos. Então vejam que é uma ideia mais romântica da globalização, certo? Mas não só existia teorias românticas sobre a globalização, não. Também existiam teorias mais realistas do que aconteceu realmente com o processo de globalização, com essa ideia de capital internacional, né? E aí, qual é a outra teoria que eu gostaria de destacar? É a teoria trazida por Immanuel Wallerstein, que é a teoria do sistema mundo, tá? O que seria essa teoria? Eu vou trazer aqui uma citação para vocês conseguirem compreender o que é essa teoria do sistema mundo, tá? O sistema mundo, né, baseia-se na divisão interregional e transnacional do trabalho e resulta na divisão do mundo em países centrais, semiperiféricos e periféricos. Os países centrais concentravam a produção altamente especializada e capital intensivo,
enquanto o resto do mundo iria se dedicar à produção do trabalho intensiva e não especializada e à extração de matérias-primas. Isso tende a reforçar a dominância dos países centrais, fecha aspas. Então, essa ideia de sistema mundo, o que vai acontecer na prática? A exploração das economias, né, mais pobres pelas economias centrais. Então, lembra que ele falou que tinha países centrais, semiperiféricos e periféricos. Então, os países semiperiféricos e periféricos iriam ser explorados pelos países centrais, né? Diga-se de passagem, é o que começou a acontecer, né, com força, né, no mundo. E aí, gente, também é importante destacar que essa globalização, ela trouxe novas questões sociais para a gente refletir, tá? Então, por exemplo, a globalização também, né, entendendo esse fenômeno das empresas transnacionais, entendendo o próprio conceito de sistema mundo, a globalização ela vai levar, de certa forma, à exclusão social e outros temas começam a ser refletidos pelos cientistas sociais, que é a ideia do esgotamento dos recursos naturais no planeta, do respeito à diversidade, a coexistência pacífica entre os grupos étnicos, né, entre os diversos grupos sociais, o aprofundamento das desigualdades dentro, né, de um país e também as desigualdades existentes entre as nações. Então, a globalização, de certa forma, ela intensificou isso, né? Essas modificações causadas pela globalização intensificou esses problemas que são refletidos por diversos pensadores sociais, certo? E aí tem um pensador social que provavelmente vocês já ouviram falar, que o nome dele é Boaventura de Souza Santos. Boaventura de Souza Santos, ele imaginou a globalização por meio de duas formas, né, que ela vem acontecendo. E aí ele define essas duas formas por meio de dois conceitos, que é o conceito de localismo e o conceito de globalismo localizado. O que é o localismo? O localismo, para Boaventura de Souza Santos, é quando um fenômeno local ele é disseminado com sucesso para o resto do mundo, tá? Por exemplo, a alimentação fast food, que era algo típico lá nos Estados Unidos, foi levada para o resto do mundo e, de certa forma, se enraizou no resto do mundo. Então, isso seria uma expressão do localismo. E o que é o globalismo localizado? No caso, o globalismo localizado é um reflexo do que vai acontecer nas condições de vida das práticas transnacionais, que eu falei para vocês, das empresas transnacionais que chegam em determinado território, né, para explorar a mão de obra. Então, o que acontece a partir disso aí, né? As práticas, elas ultrapassam, né, o espaço de um determinado país, e aí muitas empresas elas se instalam em determinados territórios, e muitas vezes ela vai modificar a dinâmica, a cultura de um território, mas não apenas isso. Muitas vezes ela pode contribuir para destruir a economia local. Por que destruir a economia local? Porque muitas vezes um pequeno negócio não vai ter condições de competir com uma empresa dessa gigantesca e tudo mais. Então é nesse sentido que eu gostaria de destacar aqui esses conceitos de Boaventura de Souza Santos. E ele também vai trazer uma perspectiva interessante para a gente entender os efeitos da globalização no mundo, tá? E aí ele vai trazer também a ideia de divisão internacional do mundo. Essa divisão ela é marcada pelos países desenvolvidos e pelos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, eles vão se especializar no quê? Nesses localismos globalizados. Eles vão disseminar valores, né? Eles vão disseminar comportamentos, hábitos culturais, bem como as suas empresas, seus domínios econômicos. Então, vejam bem, para os países desenvolvidos, na verdade, eles é que espalham o seu modo, né, de vida, digamos assim, os Estados Unidos espalhando o seu modo de vida norte-americano, a Europa espalhando o seu modo de vida, né, seus valores, suas ideias, sua produção, suas economias, né, para o mundo todo. E os países em desenvolvimento, por sua vez, eles estão sob os efeitos dessa globalização e eles sofrem as imposições de fora para dentro, tá?
Então, os países em desenvolvimento, eles exportam valores, comportamentos, hábitos culturais e suas empresas, seus domínios econômicos e, digamos assim, os países periféricos, por sua vez, sofrem os efeitos disso, né? É uma coisa de fora para dentro. Então, é uma outra perspectiva trazida por Boaventura de Souza Santos para a gente entender esse fenômeno da globalização. A gente pode dizer que na esfera econômica esses aspectos são importantes, mas a gente pode também trazer aspectos positivos sobre a globalização, no sentido de encurtar as distâncias, de aproximar as pessoas. Mas na prática, a gente também sabe que o viés econômico também está por trás disso, tá? Então, o capitalismo ele se apropriou desse conceito de globalização. E quando ele se apropria desse conceito de globalização, ele vê esse processo no sentido de lucrar com ele. Então, a gente encurta as distâncias entre as pessoas à medida que a gente paga por isso, né? Porque a gente paga pela internet, né? Que paga muito caro, que a gente paga por consumir determinados produtos que estão bombando aí mundialmente e tal. Então, o conceito de globalização, ele se esbarra também nisso. Porque a gente sabe que tem muita gente também que não pode pagar por isso. Então, nem todo mundo está conectado, nem todo mundo se aproximou, nem todo mundo tem acesso a essas informações, né? Por exemplo, quando a gente fala de educação à distância, de ensino remoto, são todos que podem pagar por esse modelo de educação? Eu acredito que não. Então, a gente tem esse entrave aí para que essa globalização ela aconteça. Ela acontece nos moldes que pode fornecer, que pode dar lucro, né, às grandes empresas aí de tecnologias de informação e tudo mais. Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos todos conectados por meio de redes sociais. As redes sociais hoje em dia foram apropriadas, né, de certa forma, por grandes corporações aí também de tecnologia. Por quê? A gente expõe nossa vida nas redes sociais, não é isso? A gente coloca uma série de coisas e à medida que a gente faz isso também, a gente fica recebendo propagandas, né, de coisas que a gente teria intenção. Então, várias informações nossas estão nas redes sociais e aí as empresas podem ofertar serviços para que a gente pague por esses serviços. Então vejam só o sentido da lucratividade que está por trás também dessa ideia de conexão, né? Essa ideia de conectar as pessoas em rede e tudo mais. E aí também a gente vê outros fenômenos que acontecem por meio dessas conectividades, né? Como é o fenômeno da fake news, que a gente pode visualizar, inclusive, a eleição de determinados candidatos que se utilizarem, né, desses meandros, assim, por meio dessas tecnologias, dessas novas tecnologias que conectam as pessoas. Então, é nesse sentido que eu gostaria de destacar para vocês. Então, a gente pode ver um viés positivo, mas a gente vê também que tem uma carga negativa muito grande, porque é uma globalização, é uma conexão, né, entre os povos, entre as sociedades, mas é uma conexão paga. O que muitas vezes, mesmo quando você não paga, você está pagando por trás, né? Enquanto a gente está lá recebendo aqueles anúncios, a gente acha que aqueles anúncios vieram, né, do nada, mas não vieram do nada. Vieram das informações que nós fornecemos quando criamos nossas redes sociais, quando nós criamos um e-mailzinho lá para ter acesso a um determinado correio eletrônico, etc, etc. Então, é nesse sentido que eu gostaria de destacar para vocês. Percebam que esse tema ele é recorrente no Enem, mas também pode ser recorrente em outros vestibulares, e também preste atenção de como isso pode ajudar vocês a refletirem sobre a redação, tá? Então, de certa forma, é importante que vocês prestem bastante atenção em tudo isso e que isso se converta também em reflexões sobre a sociedade, que vocês trabalhem nesse olhar sociológico, certo? Então, vamos ficar por aqui, até a próxima aula, e não deixem de realizar os exercícios, não deixem de ler os conteúdos que estão nos slides disponibilizados lá no Classroom.
Tchau, tchau e até a próxima!